Graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, estão preparados para aprender um pouco mais da palavra de Deus? Vamos começar nosso culto, vamos ler um versículo lá, né? Tá com a Bíblia? Se não tá, vou esperar 5 segundos. Traz a Bíblia aí, hein? Olha lá, hein? 1, 2, 3, pegou? 4, 5. Vamos lá em Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então, quem é o dono de tudo? Nosso Senhor Jesus. Foi Ele que criou todas as coisas, Ele é dono de tudo, e inclusive é um dono de todos os habitantes, né? Deus é maravilhoso, Ele que criou tudo isso pra gente, tudo para honra e glória do nome dEle. Vamos orar para começar o nosso culto hoje? Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de nós aprendermos mais da Tua Palavra. Abençoa a vida de cada criança que está nesta noite ouvindo, Senhor, este culto, que vai prestar louvor ao Senhor já já. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a fazer a diferença. Em nome de Jesus, amém. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Chegou a hora da nossa história.
história. O que nós vamos aprender hoje, hein? Vocês ouviram o louvor? Imagina você estar dormindo e escutar alguém chamando seu nome. Meu Deus! Alguém não, né? Era Deus, né? Deus chamando Samuel. Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Samuel. Eu vou começar lá no comecinho, quando ele ainda foi parar na barriga da mãe dele. Ana era a mãe de Samuel. Ana não podia ter filhos. Ana, pois, começou a orar muito. Ana chorava, porque Ana queria muito ter um filho. E nosso Deus, que é poderoso, foi lá e deu um filho para Ana, que é o nosso personagem de hoje, Samuel. Ana, por Deus ter ouvido a sua oração, o que a Ana fez? Ela falou que ela ia entregar Samuel para viver no templo, junto com o profeta. E ele ia morar e ia servir ao Senhor. E assim Ana fez. Ana, todo ano ela ia visitar ele lá no templo, mas Samuel cresceu dentro da igreja. Samuel, ele orava e lia muito a palavra. Samuel passava o tempo todo junto com o profeta Eli. E ele passava todos os dias orando e conhecendo mais sobre a palavra de Deus. Você faz isso? É importante, hein? Orar e ler a Bíblia, assim como Samuel fez. Samuel um dia estava dormindo e ele escutou Deus chamar ele. Deus falou, Samuel, Samuel. E ele levantou e falou, eis-me aqui, Senhor. Ele reconheceu a voz de Deus e começou a sempre estar conversando com Deus em oração. E Deus foi falando muito com Samuel. Samuel cresceu, não ficou criança para sempre, né? Como vocês também vão crescer um dia. Samuel cresceu e Samuel virou um profeta como Eli. Agora, o que é profeta? Profeta é um homem que anuncia a palavra de Deus ao povo. Quando a gente anuncia, lembra que eu falei para vocês já em outros cultos, que a gente anunciar a palavra de Deus é super importante? Só que às vezes Samuel, ele falava algumas coisas que não eram, as pessoas às vezes não queriam ouvir muito. Porque para você anunciar a palavra, às vezes você vai ter que falar sobre coisas tipo, dar bronca, né? Por exemplo, não só elogiar, mas às vezes você vai ter que chamar a atenção do povo. E foi assim que aconteceu. Quando Samuel, na época de Samuel, o povo estava desobedecendo, o povo estava andando em pecado, o povo tinha se afastado de Deus. Era como se tivesse aquele tijolinho, né? Aquele muro de tijolo. O pecado foi separando o homem de Deus. Como Samuel era o homem que anunciava a palavra, Samuel começou a orar, jejuar e chamou a atenção do povo. Quer dizer, ele deu uma bronca no povo. Ele falou, vocês precisam se arrepender e vocês precisam voltar a orar, a ler a Bíblia, a ficar perto de Deus. Então, Samuel era um homem justo, é um homem fiel a Deus, era um homem que amava a Deus e ele amava as pessoas. E quando a gente ama as pessoas, a gente quer que as pessoas fiquem bem próximas de Deus, fiquem amigos de Deus. E foi assim com Samuel. Agora, eu lembrei, tem duas cenas para mim mostrar para vocês, para a gente entender um pouquinho melhor sobre como a gente pode anunciar a palavra numa situação difícil. Vamos ver junto? E a gente já volta, hein? Presta atenção aí. Vambora! Tô com fome. Olha, Maria esqueceu. Vamos ver o que tem dentro. Ai, vamos devolver na diretoria? Vamos ir rapidinho. É? Não, melhor a gente devolver. Rapidinho, deixa eu ver o que tem aqui. Rapidinho. Olha, caneta, lápis. Tem Olha, óculos. tem uma cola. Eu não tenho uma cola dessa. É. Eu vou pegar pra mim. Vambora? Vamos. Vambora. Oi, tudo bem?
Olha que lindo o laço que eu ganhei hoje. É, bonito mesmo. Bonito, né? Deixa eu usar. Meu. Você tá toda de laranja, deixa eu colocar. Não, deixa eu colocar. Olha como eu estou linda, toda amarela. Me empresta o laço, por favor. Por favor. Empresta o laço, por favor. Olha só, o laço é dela. É meu. Você não pode fazer isso. Você não pode tomar as coisas da mão dela. Isso é muito feio. Muito feio. Se você quiser, um dia o laço dela, você pode pedir emprestado. Agora, tomar da mão dela, falar que é seu, não. O laço é dela. Eu vou devolver para ela. Obrigada, é meu laço. Desculpa, amiga. É seu laço. Me perdoa. Tá bom, me perdoa. Se você quiser, eu te empresto. Eu quero, hoje. obrigada. Eu te empresto hoje. Eu quero, amiga. Mas depois você me Eu tô devolve, porque eu vou pra rosa. festa. Eu tô de rosa, Maria, com esse amiga. laço, tá bom? Eu tô linda de rosa, Tá linda. amiga. Hoje você pode pôr, eu deixo. Tá bom? Obrigada. E aí, prestaram atenção? Vocês viram que na primeira cena as crianças estavam brincando, como você brinca com seus amigos, com a sua família, e um fez alguma coisa errada. Ninguém falou nada, ninguém chamou a atenção dele. E já na segunda cena, aquela criança agiu como? Agiu como nosso profeta Samuel, porque viu fazendo alguma coisa errada, viu alguém pecando e foi lá e falou para a pessoa: olha, o que você está fazendo é errado, isso não agrada a Deus. Então, muitas vezes, para nós fazermos a diferença, nós temos que ser como Samuel. Muitas vezes você vai ter que chamar a atenção de alguém quando alguém estiver fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que não agrada a Deus. Porque você tem um amigo, esse amigo seu está ficando longe de Deus por causa do pecado, o que você tem que fazer? Você também é um profeta de Deus, você tem que trazer essa pessoa para perto de Deus. E para trazer para perto, você vai ter que falar para a pessoa que ela fez alguma coisa errada ou alguém da família. Então, para fazer a diferença, nós temos que anunciar a palavra. E às vezes a gente anuncia, por exemplo, Deus é amor. E às vezes a gente vai falar, olha, isso aí é pecado. Não é para fazer isso. Então, muitas vezes a gente vai anunciar, vai ter que chamar atenção, na verdade, né? Você já não levou bronca da sua mãe quando você fez alguma coisa errada, ou do seu pai também? Quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus, a mamãe ou o papai vem e fala para você que você não pode fazer assim, que você tem que mudar o seu jeito. Então, assim Samuel fez e você também, para fazer a diferença, pode fazer isso. E não esquece, hein, também de orar. Para fazer a diferença, você tem que orar pelos seus amigos, pela sua família, certo? E também, muito importante, hein? Leitura da palavra, hein? Lê a Bíblia. Pro, mas eu não sei ler a Bíblia. Quem não sabe vai pedir ajuda, né? A mamãe, o papai, o irmão mais velho que já sabe ler, vai ajudar você. Mas o importante é sempre estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, certo? Vamos para a memorização de versículo? Estão preparados aí? Até já! Olá, crianças! Chegou a hora da nossa memorização de versículo. Memorizar versículo é guardar na mente e no coração. E o versículo de hoje que nós vamos memorizar, guardando na mente e no coração, está lá em Tiago 3,18. Peguem a Bíblia, vamos ler juntos. Tiago 3,18 diz assim a palavra de Deus: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. Tiago 3,18. Agora de pé, todo mundo de pé, que nós vamos fazer uma brincadeirinha com o nosso versículo de hoje. Todas as vezes que o Pro falar uma palavra com P dentro do versículo, as tias aqui vão se abaixar, vocês vão se abaixar em casa e as tias também vão se abaixar. Ok? Preparados? Preparadas? Sim. Tiago 3,18 diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz.
Tá tudo certo aí? Deu certo? Deu. Vamos de novo? Tiago 3,18 diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. Tiago 3,18. Aê! Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E aí, estamos terminando mais um culto. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que Samuel era um profeta e você também pode fazer a diferença sendo um profeta na sua casa, na sua escola. E aí, semana que vem tem muito mais. Esperamos vocês. Deus abençoe. Tchau!